Meus irmãos e irmãs, que Deus, Espírito Santo, nos guie quando nós queremos meditar na palavra de Jesus, especialmente nesse texto de hoje que traz assim algumas coisas que nos fazem pensar sobre a nossa vida de fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus, como eu já disse antes, nesta noite, nos traz alguns desafios para a nossa vida de fé. Jesus traz 4 desafios aqui, pelo menos. 4 convites para a gente viver uma fé que se entrega de verdade a Deus. Então, até coloquei esse tema, né? Tem a fé que se entrega. E eu vou resumir aqui, depois nós vamos ver cada um. Jesus chama a gente, primeiro, a estar atentos para não levar outros ao pecado, para não fazer outras pessoas pecarem. Segundo, ele nos desafia a estar sempre preparados para perdoar de novo. E junto aqui ele também fala de a gente repreender o irmão que peca. Terceiro, Jesus nos convida a reconhecer o poder de Deus agindo na vida da gente. E quarto, Jesus nos desafia a servir a Ele com humildade, sabendo que nós nunca vamos poder pagar por tudo que Deus fez e faz por nós. Então, a gente poderia resumir tudo isso numa frase. Tire você mesmo do centro. Coloque Deus no centro. Confie nas promessas de Deus. E viva assim, sem medo. Tenha a fé que se entrega. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o mundo ensina bem o contrário. Você tem que estar no centro. E é só a gente olhar o que o pessoal coloca na internet, como muita gente gosta de se mostrar, né? Porque eu sou o centro, eu tenho que aparecer. Então, meus irmãos, a primeira coisa que Jesus fala aqui para a gente pode colocar da seguinte maneira. A fé leva a tentação a sério. Jesus faz um alerta ali no começo do texto. Ele diz assim: cuidado para você não ser uma pedra de tropeço. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já tropeçaram, né? Já bateram um dedão em alguma pedra. Principalmente quem, trabalha na roça, né? E às vezes a gente tropeça e cai, se machuca mais ainda. E Jesus fala assim: cuide de você, para você não ser uma pedra de tropeço para os outros. Agora, muitas vezes, meus irmãos, a gente, às vezes sem perceber, leva outras pessoas a tropeçar e cair. Em que sentido? Não tropeçar numa pedra, né? Mas Jesus fala tropeçar aqui, quer dizer, leva as pessoas a pecar. Por exemplo, quando a gente dá um mau exemplo dentro da nossa família, quando a gente dá um mau exemplo com o nosso comportamento, quando a gente dá um mau exemplo porque a gente tem preguiça quando não deveria ter, quando às vezes dentro da família a gente age com falta de amor, falta de respeito com os filhos, com a esposa, com o marido, quando a gente também não age com respeito dentro da família da fé, que é a igreja, ou a gente pode fazer as pessoas tropeçarem com coisas que a gente diz, ou com coisas que a gente publica na internet. A gente pode levar pessoas a tropeçarem, ou seja, a pecarem. E não são só palavras, não é só o que a gente diz, não é só o que a gente faz, mas aquilo que a gente deixa de fazer também pode fazer alguém tropeçar. Ou uma outra palavra que se pode usar aqui é
escandalizar alguém. E aí Jesus diz assim, ele fala, olha, pedra de tropeço vai existir, isso é inevitável. Mas ele diz, ai daquele pelo qual essas pedras vêm, ou ai de quem é responsável por essas pedras. Ou em outras palavras, ai daquele que fizer cair, tropeçar um desses pequeninos. Pequeninos aqui não é só crianças, né? É pessoas especialmente mais fracas na fé. Jesus fala, olha, cuidado. Cuide para você não ser um que vai levar outros a pecar. Então, a fé que se entrega, meus irmãos, ela leva a tentação a sério. E ela leva a responsabilidade de não fazer os outros pecar também a sério. Segunda coisa que Jesus diz, e essa nos dias de hoje é bem complicada, né? Ele chama a gente a ter coragem de repreender um irmão ou uma irmã quando ele está em erro. Lá no Antigo Testamento, Deus já disse isso. Ele disse, olha, se você vê um irmão indo para o caminho errado, vai lá e repreende ele, para que ele não morra no seu pecado. E aí Jesus aqui diz a mesma coisa. Lá em Mateus 18 também ele diz isso, né? Tenha coragem de chamar a atenção do irmão ou da irmã na fé quando ele está em erro. Mas veja que interessante, ele não diz, vai lá e condene ele. Ou vai lá e fala assim, né? Jefinho, ó, você pisou na bola. Ainda bem que eu não sou como você, viu? Não, ele não diz isso. Ele diz, vai lá e com a palavra de Deus, com amor, mostre para o teu irmão, se você continuar nesse caminho, você está indo para a morte. Vai ter consequências graves, né? Mas, meus irmãos, às vezes nós temos medo, né? Medo de perder a amizade da pessoa, medo do que os outros vão pensar. Porque no mundo de hoje, qual é a frase, né? Ninguém se mete na minha vida. E eu também não tenho nada a ver com a vida dos outros. É assim que o mundo ensina. Jesus diz, não. Nós cuidamos uns dos outros. O apóstolo Paulo diz com outra palavra, ele diz assim, suportem uns aos outros em amor. E suportar aqui não quer dizer assim, eu aguento aquela pessoa. Suportar é ser suporte, né? É você ser um suporte. Igual o teclado aqui tem um suporte, né? Que segura ele, diz, nós temos que ser um suporte uns para os outros. E nesse ser suporte inclui repreender. E inclui eu aceitar a repreensão quando meu irmão mostra o meu erro com a palavra de Deus. Então veja, isso não é fácil de fazer, né? Porque no fundo, meus irmãos, às vezes a gente pensa muito mais em nós mesmos do que no outro. Tipo assim, a Helena está fazendo coisa errada, problema dela, né? Ela que se dane. Ela conhece a Bíblia, eu não vou me meter nisso. Então a gente lava as mãos, né? E a gente está pensando em nós mesmos e não no bem do outro. Jesus diz não, né? Se o teu irmão pecar, repreende ele. Se ele se arrepender, perdoe. Se ele pecou contra você, perdoe ele. Se ele cometeu um outro pecado, mas se arrependeu, anuncie para ele que Deus o perdoou. E não apenas uma vez. Aqui vem uma outra coisa, né? Jesus fala assim, se num dia só, um irmão pecar contra você 7 vezes, e as 7 vezes ele vier e diz, estou arrependido, perdoe. Em outro texto, Jesus diz, o Pedro, né, pergunta, quantas vezes tem que perdoar alguém num dia? 7 vezes? Jesus fala, não, 70 vezes 7. Quer dizer, a questão aqui não é o número, meus irmãos, se é 7 ou é 70 vezes 7. Essa é uma maneira de Deus dizer assim, perdoe sim, sempre. E aí está um problema que nós temos, né? Nós, muitas vezes, colocamos um limite no perdão. Eu perdoo tantas vezes, depois não perdoo mais. Ou então assim, já cansei, essa pessoa eu não vou mais perdoar. Nós colocamos limites, muitas vezes. Deus não. Deus perdoa a gente sempre de novo. Todos os dias, não só quando a gente está aqui no culto. Deus nos perdoa sem limite.
cada vez que a gente chegar diante dele em arrependimento e fé em Jesus. Então, meus irmãos, a fé que se entrega, ela está disposta a repreender e a perdoar sempre. E como eu disse, aceitar também a repreensão quando nós estamos em erro. Terceira coisa que Jesus disse. Quando os discípulos ouviram isso, né, de não ser pedra de tropeço para os outros, de repreender um irmão em erro, de perdoar sempre, eles perceberam que eles não conseguiam fazer isso. E aí eles disseram uma frase para Jesus. Jesus, aumenta a nossa fé. Eles perceberam, né, que a fé deles era muito pequena para conseguir fazer isso. E Jesus respondeu, olha só, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esta árvore, saia daqui e se plante lá no meio do mar, e ela ia obedecer. Mas Jesus usa um verbo aqui, um tempo verbal, né, que quer dizer que isso é impossível. Ele fala, se vocês tivessem uma fé, tamanho de um grão de mostarda. Grão de mostarda é bem pequenininho, né? O que Jesus quer dizer? Que a nossa fé não chega nem nesse tamanho. Mas, vejam, a questão nem é o tamanho da fé, meus irmãos. O importante é em quem você coloca a sua fé. Essa é a questão. Em quem você firma a sua fé. A fé em Jesus é o canal pelo qual a gente recebe o poder de Deus. É pela fé em Jesus que o Espírito Santo fortalece a gente, dá arrependimento para nós, nos dá o perdão. Isso como? Pelo batismo, pela palavra de Deus, pela Santa Ceia. Então, quando a gente ouve, né, esses desafios de Jesus, a gente pensa assim, isso eu não consigo fazer. E realmente, sozinhos a gente não consegue. Nós não temos força para isso, nem poder. E aí, então, a nossa oração tem que ser a mesma. Senhor, aumenta a nossa fé. Mas se a sua fé estiver em Jesus, Ele vai dar a capacidade, o poder para você viver assim. Então, a fé que se entrega, meus irmãos, ela não confia em si mesma. Ela confia no poder de Deus. E a última parte, quando Jesus conta a historinha daquele servo, né, que eu contei aqui também para as crianças. Depois de fazer tudo o que o patrão mandou, Jesus pergunta assim, será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que ele tinha ordenado ele fazer? Claro, a gente até diria assim, poxa, por educação, né, um bom patrão diz, obrigado, né, você trabalhou bem. Mas naquela época, servo também significava escravo. Tinha muitos servos que não eram assalariados, eram escravos. Eles, então, o patrão não vai dizer obrigado que você fez o que você tinha que fazer. Não. Né? Então, aplicando isso para nós, Jesus diz, olha só, assim também vocês, depois de terem feito tudo que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou seja, o que Jesus quer dizer aqui, meus irmãos? Que mesmo que a gente faça muita coisa, né, vamos dizer assim, eu nunca falto em nenhum culto, eu sempre oferto o máximo que eu posso, eu ajudo em trabalhos da igreja, e assim por diante. Diz, mesmo que você fizer tudo o que você puder, nós nunca vamos conseguir pagar a graça de Deus e a salvação que Jesus conquistou lá na cruz, quando Ele pagou por essa salvação com o seu sangue. Em outras palavras, Jesus está dizendo, a gente não conquista nada pelas nossas obras, pelos nossos esforços. Tudo é dom de Deus. Tudo é graça do nosso Deus. Então, Jesus quer dizer assim, a fé que se entrega serve com humildade, reconhecendo que tudo vem de Deus, sem buscar recompensa, sem buscar reconhecimento. Lembrando sempre que nós nunca faremos
suficiente, né, para pagar pelo que Deus nos dá. Então, olha só, eu acho que vocês perceberam, como eu percebi também, que em cada uma desses desafios que Jesus faz, a gente falha. A gente é culpado diante de Deus. Eu acho que se todo mundo aqui analisar bem a sua vida, vai chegar a essa conclusão. Eu tenho certeza que eu, às vezes, por querer, ou sem querer, mas às vezes até por querer, eu já fiz outras pessoas pecarem. E Deus tem que me perdoar. Eu talvez deixei de repreender alguém que precisava de uma repreensão. Eu talvez, alguma vez, não queria perdoar alguém. Eu muitas vezes não queria confiar nas promessas, no poder de Deus, e busquei outras coisas. Tá? E muitas vezes eu também pensei assim, nossa, eu faço tanto pela tua igreja, né, Deus? O Senhor tem que dar um reconhecimento para mim. E eu tenho certeza, se todos nós pensarmos, a gente vai chegar às mesmas conclusões, que a gente peca contra esses desafios que Deus dá para a nossa fé. Mas aí, o que a gente faz? Qual é a saída? Bom, a saída é Jesus. Ele viveu a fé que se entrega, e ele viveu essa fé até o fim. Ele se esvaziou, meus irmãos. Ele deixou lá o trono celestial para vir morar entre nós. Ele serviu em vida e na morte. Ele perdoou. Ele repreendeu. Ele entregou a própria vida na cruz. Então é nele que a gente encontra perdão, nova vida e coragem para viver nessa fé que se entrega. É Jesus que diz, eu vou ler 2 versículos aqui. É ele que diz para nós assim, ó: se vocês me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Paulo, na carta que a gente ouviu hoje, diz assim: Deus nos salvou, Deus nos chamou. Não por causa do que nós fizemos, mas por causa da sua graça que nos foi dada em Cristo antes da criação do mundo. E ele ainda diz mais uma coisa. Ele diz assim: o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, covardes, mas nos enche de poder, nos enche de amor, nos enche de equilíbrio, de moderação. Então, por isso, meu irmão e minha irmã, recomendações práticas. Esteja atento ao que você fala, ao que você faz, ao que você deixa de fazer. Esteja atento às tentações, para que você não seja uma pedra de tropeço para os outros. Para que você não seja uma pedra de tropeço para o seu esposo, a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais e assim por diante. Deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Segunda coisa, tenha coragem de repreender e de perdoar. Porque o perdão de Deus, meus irmãos, ele dá um alívio para nós e para os outros. Quando Deus cura, quando Deus transforma aquelas pessoas que foram repreendidas e que daí recebem o Evangelho, recebem o perdão. Perdoe como Deus perdoa você. Deixe o seu amor encher o seu coração. E aí, com o seu coração cheio, ele vai transbordar este amor, esse perdão na vida dos outros. Terceira coisa, confie no poder de Deus. Confie no poder de Deus para tudo. Busque esse poder constantemente. Onde? Na palavra de Deus, na Santa Ceia. Por isso que é importante sempre estar aqui. Cada vez que a gente não vem, a gente deixa
de receber o poder de Deus na palavra e na ceia. Então, confie no poder de Deus, não no seu, e busque esse poder. E ainda, sirva, meus irmãos, sirvam com humildade, com gratidão. Hoje eu dei um exemplo aqui de como é que a gente pode servir, né? Sendo professor de escola bíblica. Nós temos irmãos aqui que servem sempre tocando para nós, outros cantando, e assim muitas outras formas, né? Então, sirva com humildade, com gratidão. Veja onde é que você pode servir a Deus e ao próximo, na igreja e fora da igreja. Lembre que a fé considera tudo obra de Deus. É o amor dele que nos salva e é o Espírito dele que age em nós e faz a gente servir com alegria. Então, meus irmãos, essa aí é a fé que se entrega. Essa é a fé que se entrega a quem? Totalmente a Deus, ao seu amor e aos seus cuidados. E, como Davi diz no Salmo que a gente leu hoje, a gente possa dizer também, somente em Deus eu encontro a paz. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha, e o meu abrigo, o meu esconderijo. Então, meu irmão, minha irmã, reflita no que nós conversamos hoje, e que Deus dê para cada um de nós esta fé que se entrega, para que a gente possa viver essa fé no dia a dia. E assim as pessoas vejam Jesus em nós. E também ouçam sua palavra. E recebam também a fé que se entrega. Porque Ele se entregou primeiro por nós. Amém.